Fala galera, bem-vindo ao canal do Coach Lorite com dicas de treinamento para você. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os bastidores da montagem dos treinamentos da sua box, ou como pelo menos deveria ser. Você sabe como é? Primeiro a gente tem que definir o objetivo do treinamento, que deve ser sempre saúde. Todas as pessoas da sua box buscam em primeiro lugar a saúde. Segundo, a gente tem que definir os skills, levando em consideração algumas variáveis. Primeira, a articulação. Tá? Qual articulação envolvida naquele trabalho? Segundo, a musculatura envolvida naquela articulação. Por exemplo, se eu coloco um dia, como a maioria das pessoas faz, colocar um exercício de LPO, um exercício de ginástica e um de cardio. Se eu coloco o thruster em um dia, que é o movimento de desenvolver a barra acima da cabeça depois de um agachamento, e no dia seguinte eu coloco um HSPU, que é o Handstand Push-Up, tá? Eu estou trabalhando a mesma articulação e a mesma musculatura envolvida nos movimentos. Isso tem que ser calculado com muita precisão para não causar nenhuma dor e nenhuma lesão articular nos seus alunos. Essa ideia de ter que treinar tudo todo dia, em alta intensidade, em volume muito alto, é errada. Isso pode lesionar você, causar alguns transtornos lá para frente e não melhora em nada o seu condicionamento físico. Tá? E o objetivo aqui sempre é saúde e, obviamente, posteriormente a gente adquirir um pouquinho de performance nisso daí, ok? Depois de escolhidos os skills, a gente entra na parte principal ou no workout. Tá? Esse workout é definido de acordo com o combustível que você quer usar nisso aí. Combustível, a gente vai falar agora sobre fonte energética. Existe uma série de fontes energéticas que a gente vai dar prioridade na parte do WOD, que é a parte principal onde você aumenta a intensidade do seu treinamento. Então, de acordo com o que você quer treinar naquele dia, você vai trabalhar um determinado tempo. E esse tempo vai dizer qual fonte de energia a gente colocou como prioridade. Escolhido sua fonte energética, a gente vai olhar para essa tabela que a gente tem aqui o tempo de execução dos exercícios e o quanto a gente precisa descansar. Então não adianta a gente colocar um treinamento muito forte no dia, não dar esse tempo de recuperação para o aluno e a gente colocar um novo treino de alta intensidade. Ok? Então isso aqui quer dizer que quanto mais tempo eu demoro no meu treinamento, mais difícil é a minha recuperação. Então nos treinos mais longos, quando a gente treina, a gente fica cansado 2 dias depois, exatamente por essa fonte energética ter se esgotado e ela demora 60 até 72 horas para recuperar. Assim, os treinos mais curtos, de segundos até 2 minutos, a gente consegue recuperar em até 24 horas. Nos treinos mais curtos ainda, a gente consegue recuperar em 12 horas. Então, a gente consegue fazer treinos mais curtos, mais vezes na semana, do que os treinos mais longos. Bom, definimos o tempo que a gente quer trabalhar. O importante agora é você variar bastante esse tempo de estímulo nos seus alunos, tá? Ou seja, você vai trabalhar cada dia um tipo de treinamento. Então, tem treinamentos mais curtos até treinamentos de 30 minutos ou mais minutos. O ideal é que você faça essa variação para que o seu aluno tenha resistência e consiga trabalhar em todas essas faixas de fontes energéticas aí. Bom, nos WODs a gente costuma trabalhar em mais ou menos 2 faixas: potência aeróbica e capacidade aeróbica. Tá? 3 a 8 minutos na potência aeróbica, de 8 a 30 minutos na capacidade aeróbica. Eles têm um tempo de recuperação alto, 48 a 72 horas, e capacidade aeróbica de 60 a 72 horas. Então não posso colocar, e não devo colocar, 2 treinos seguidos com uma duração muito longa. Isso desgasta bastante você, e você treinando cansado no dia seguinte, você não tem uma recuperação adequada para você ter algum ganho nisso aí. Então essa história de que você pode treinar tudo todos os dias, não acredita nisso não. Claro que eu estou falando do treino da boxe, tá? Não estou falando do treino de competição. Treino de competição já são outros vídeos que a gente vai fazer mais para frente. Mas o treino da sua boxe, você tem que respeitar esse tempo de recuperação dos alunos. Se você não respeitar, você corre um grande risco dele ou faltar no dia seguinte, ou ele ficar dolorido, ou ter algum tipo de lesão. Então, isso daqui, esse tempo de descanso tem que ser respeitado para a montagem da sua boxe. Então, até agora temos objetivo, saúde, os skills definidos e o WOD definido. Os exercícios dentro desse WOD, você vai levar em consideração também aquelas práticas que a gente falou no começo da definição do skill. Qual a articulação envolvida, qual a musculatura envolvida para você montar os exercícios, isso aí. Feito isso, a gente vai para o aquecimento, que nada mais é do que exercícios de baixa intensidade,
tá? Com volume pequeno, justamente para preparar sua musculatura para a parte principal, que é o skill que a gente definiu lá na frente, e a parte principal, que é o WOD. Então o aquecimento é feito justamente para isso, aquecer a musculatura e a articulação que você vai trabalhar tanto no skill quanto no WOD. Bom, não necessariamente você precisa colocar o skill do dia no WOD. Um exemplo bem clássico que eu vejo muita gente fazendo é sobre o pull-up. Você coloca o pull-up no aquecimento, o strict pull-up, 3 séries de 8. Depois vai para a parte principal, você trabalha o pull-up, ou keep, ou butterfly, ou strict, e depois coloca o pull-up no WOD. Qual a chance do seu aluno abrir a mão? Muita. Então a gente preconiza que se você fez o skill de pull-up, você não vai fazer o WOD justamente por essa lesão na mão, não pela musculatura, mas mais pela mão. Então o objetivo é sempre a saúde. A gente não quer que um aluno se machuque por uma besteira à toa, por uma falta de planejamento. Então esse planejamento tem que ser muito bem feito e muito bem organizado, pensando nesse tipo de lesão, né? Que é uma lesão secundária, digamos assim, mas impede ele que faça alguns outros movimentos. Esses são os passos básicos que o head coach tem que levar em consideração quando for montar os treinos da sua box. Dúvidas, sugestões, reclamações, pode escrever aí embaixo que a gente responde o mais rápido possível. Beleza? Até a próxima!